Aí. Fala pessoal, boa tarde, em terça-feira, 23 de abril de 2019, começando mais uma live aqui diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. Hoje, terça-feira, com jogos da Libertadores, jogos importantes para os clubes brasileiros. Tivemos nesta segunda a festa dos estaduais pelo Brasil afora, festa com campeões, com as seleções. Daqui a pouco a gente passa também a seleção do Campeonato Paulista para saber se você concorda, se você não concorda, se faltou alguém, se precisava mais alguém. Mas é o seguinte, a nossa pergunta do dia é direcionada a dois gigantes do futebol brasileiro. O Clube Atlético Mineiro, que está tentando ainda o Rogério Ceni, certo? Tem proposta lá para o Rogério. E o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, duas equipes que jogam hoje pela Libertadores da América, precisam de vitórias para seguir com chances de classificação à próxima fase. O Atlético muito mais do que o Grêmio ainda depende, se tiver mais um tropeço hoje, vai depender de resultado de terceiros, do outro jogo da chave. Mas enfim, você acredita, na nossa pergunta do dia, para você acredita que Grêmio ou Atlético Mineiro poderão ficar de fora da próxima fase, ou ficarão de fora da próxima fase das oitavas de final da Libertadores? Com classificação a perigo, estas equipes entram em campo esta noite pela Libertadores. E nós vamos falar sobre isso agora e sobre muito mais também. Tem a questão do Gonzalo Carneiro no São Paulo, um assunto delicado, até porque nós tivemos a morte do Valdirã, no fim de semana, ex-atacante do Vasco da Gama, que infelizmente morreu numa situação lamentável, encontrado nas ruas aqui de São Paulo, no fim de semana. Na zona norte aqui de São Paulo, foi morto a pauladas, pelo que tudo indica, mas numa situação também muito degradante em função de perder a luta contra as drogas. Certo? Tudo isso e muito mais assuntos que nós vamos tratar a partir de agora na nossa live, comigo, com o João Antônio de Carvalho e com você, evidentemente. Tudo bem, João? Boa tarde, Frank. Boa tarde, amigos. Ainda não estamos 100% recuperados, mas vamos pro jogo, Olha, eu acho que o Atlético e o Grêmio estão em situações delicadíssimas. Eu diria que os dois estão na UTI. Claro que muito mais o Atlético, que não depende apenas de si. O Grêmio, ele, se conseguir 2 vitórias, o Grêmio ainda consegue, de repente, a classificação, porque ele vai jogar na última rodada. O Grêmio hoje pega o Libertad. Se ele ganhar do Libertad, mesmo que a Católica vença a equipe do Rosário Central, o Grêmio vai na última rodada ainda podendo ganhar o seu jogo contra a Católica e acabar se classificando para a próxima fase. Mas é muito difícil, muito delicada a situação do Grêmio, porque o Grêmio joga hoje contra uma equipe que tem 12 pontos. As equipes que têm 12 pontos são Cerro Porteño e Libertad, os dois do Paraguai. Paraguai dando aí uma amostra de realmente um grande início de Libertadores. O Cruzeiro, que também tem 12 pontos, e são os times que estão brigando um pouco mais perto. E o Cerro tem 12, não? Tem. O Cerro tem 12 também. O Cerro tem 12, o Libertad tem 12, o Cruzeiro tem 12. Eu não sei se tem mais alguém com 12 pontos são que está brigando. Equipes, Paraguai e o Cruzeiro. Então, essas 3 equipes brigam pela primeira colocação geral, que dá uma vantagem boa. Aí vão falar, mas não é sempre que o primeiro ganha do 16º. Tudo bem, realmente não é uma garantia que você vai ser sempre beneficiado e vai ganhar até chegar na final da Libertadores. Mas que é muito melhor você jogar em casa do que decidir fora, principalmente na Libertadores, onde a torcida pega no pé, onde a torcida joga junto. Então essas equipes, elas estão jogando para tentar essa classificação em primeiro. Ou primeiro, segundo ou terceiro, que vão levar vantagem lá na frente. E o Grêmio pega exatamente uma dessas equipes, o Libertad, que está invicto, 4 vitórias, 4 jogos. É verdade. Então aí é que pega o problema para o Grêmio. O Grêmio tem que ganhar o jogo. Porque se o Grêmio não ganhar o jogo, a Católica joga amanhã contra a equipe contra o Rosário Central, que é o lanterna da chave, tem 1 ponto apenas. Então, o Grêmio, se não ganhar hoje, se ele perder, aí já foi. Aí eu acho que não tem mais jeito. Mas se ele empatar o jogo de hoje, ele vai ter que torcer para que o Rosário Central faça o que não fez até agora da Libertadores, que vai ser ganhar um jogo.
E aí ele pode ser eliminado já amanhã, se ele não ganhar. Ele empata hoje, a Católica vai lá em Rosário, ganha do Rosário Central e o Grêmio está fora. Com todo o time que tem, com o técnico Renato Gaúcho, que vem aí fazendo trabalhos excepcionais, mas o Grêmio descuidou no começo. Eu acho que o Grêmio entrou, sabe quando você imagina, você tem um grupo que não é tão assim difícil, e você entra achando que vai ganhar o grupo na hora que você quiser? É quando tem isso no jogo também. O time é tão superior ao outro que acha que vai ganhar quando quiser. E aí acontece a coisa não desenrolar da forma que você esperava e dá nisso. O Grêmio está com a corda no pescoço, está na UTI, ainda depende só dele, e eu vejo o Grêmio com um time muito forte. O Grêmio pode ganhar do Libertad? Pode, até pode ir lá e ganhar um jogo. Mas eu não sei, pela força que teve o Libertad até agora, eu não diria isso. Então eu acho que o Grêmio está correndo muito risco. Já o Atlético, eu acho que já foi. Eu acho que já foi. O Atlético tem ganhado o Nacional hoje, até aí não é complicado. Só que o Atlético vai continuar 3 pontos atrás, vai ter que ganhar o seu jogo na última rodada contra a equipe do Zamora, que também não é nenhum problema, né? Só que aí o Atlético vai ter que torcer na última rodada para que o Cerro Porteño consiga pelo menos, tem que ganhar do Nacional na última rodada. Só que esse jogo da última rodada, essa aqui é a quinta, eu acho que o Nacional joga em casa a última contra o Cerro Porteño. E aí o Nacional com o empate classifica, mesmo o Cerro Porteño de repente se perder aí os 100%, vai estar classificado em uma boa situação, porque a tendência é o Cerro ganhar do Zamora nessa rodada e vai passar de 12 para 15 pontos, né? E aí é isso aí, ó, na última rodada, Nacional e Cerro Porteño. A gente está olhando aqui o monitor aqui na frente. Então eu acho que o Atlético já foi. Só um milagre. Aquela história do Atlético, sabe? Eu acredito, mas vai ter que acreditar muito, viu, Frank? Eu vejo que o Atlético está virtualmente eliminado, mesmo ganhando hoje, e o Grêmio ainda tem chance, mas a situação não é muito boa. Olha aqui, o Rodrigo Gonçalves participando conosco. O galo do meio pra frente é um vingador, do meio pra trás é uma galinha. Eita, nós, hein? A Lúcia Flá Mengão escreve aqui, Cleberson Furlan, não adianta, times brasileiros não ganham Libertadores este ano, aposta o Cleberson Furlan. Alcione Kissler, Rio Grande do Sul, não está na UTI. Eu acho que não mesmo. Odolir Bettinelli, Grêmio campeão com muita raça, ele aposta aqui. Homero Neto, alguma liga do Cartola FC? Eu não estou em nenhuma liga. Cleiton Andrade, infelizmente o Galo é a pior situação, não depende só dele mais, é isso aí mesmo, Cleiton. O Cleberson, Liberta campeão da Libertadores 2019? Faltou o time aqui, Liberta campeão, né? Bota o time aqui, Cleberson. Maurício Oliveira, se for o Libertar, tem que pôr o Dzinho no final aqui, mas tudo bem, pode ser isso mesmo. Cleberson Furlan, manda de novo aí a mensagem. O Maurício Oliveira, Grêmio depende de si mesmo, o Atlético tem que torcer para o que está na frente não pontuar. A situação do Galo é muito mais complicada, eu diria, né? Wagner Severo, Grêmio passa fácil, ele aposta aqui. O Nelson Peringuareschi, boa tarde, é o Nelson de Guarulhos, abração, um abraço Nelson. O Renato e o Grêmio estavam se achando, ele acha. Aliás, o Renato recebeu, nesta viagem que o Grêmio fez, né, para esta partida, o Renato recebeu o prêmio de melhor treinador da América do Sul de 2017, né? Foi o ano que o Grêmio foi campeão. Ricardo Santos, Grêmio e Atlético estão fora. Jardel Santana, ele aposta aqui, né, o Ricardo. O Jardel diz o seguinte, iniciei e comentei ontem, adorei a live e o programa, vocês estão de parabéns. E espero que o São Paulo vai arrastar um título esse ano ainda. Eita, sei lá, hein, Jardel. Carlos Canhas Dias, tenho certeza que os dois vão se dar mal. Marcos Santos, uns 2 ou 3 brasileiros vão ficar fora da próxima fase, ele aposta aqui. Gabriel Luna, Dali Grêmio. Rafael Bruna Alice Nascimento. Boa tarde, São Paulo já pode se falar como favorito para o Brasileirão. É o Rafael de Jaguaraiúva, eu acho que é. O Jaguariaiúva. Mas aí eu também acho que só esses no Paraná, dois... No Paraná, essa acho cidade. Que só esses dois correm risco, viu, Frank? O Inter já está classificado, o Atlético com 3 vitórias em casa, acho que dificilmente fica fora. O Palmeiras
vai ter que jogar bola, coisa que não fez até agora, mas eu acho que passa. O Flamengo também depende de um empate só lá em Quito para garantir já a classificação amanhã. Então eu vejo que os principais problemas realmente são o Atlético e o Grêmio. Os demais eu acho que não correm risco não. Mas aí vamos só responder a pergunta do Rafael então. Ele acha que quer saber se pode colocar o São Paulo como um dos favoritos ao brasileiro que começa no fim de semana. Não, ainda não. Eu acho que o São Paulo tem uma defesa fraca. O São Paulo contratou até bem, contratou o Pato, contratou o Tietê, o Vitor Bueno. Vai dar um ganho de qualidade para o time, né? Vai ter que esperar a recuperação do Pablo, mas aí já tem o Pato para fazer essa função de centroavante, né? Tem esse problema agora do Carneiro que não pode nem ser usado, que vai acabar sendo suspenso, né? Eu vejo o São Paulo, aquilo que eu falei do Corinthians no ano passado, Frank, quando o Corinthians reforçou o seu elenco no começo do ano, e eu nem estava imaginando esse título paulista, eu falei que o Corinthians não montou um time que a gente olha e fala, pô, tem chance de ser campeão brasileiro. Mas esse time do Corinthians vai deixar o torcedor bem mais tranquilo em relação ao rebaixamento, coisa que não aconteceu no ano passado. No ano passado, o torcedor do Corinthians ficou de cabelo em pé até aí faltando umas 3, 4 rodadas. Então eu falei isso. E aí o São Paulo fala a mesma coisa. Esse é um time do São Paulo para não ter a mínima preocupação, mínimo problema dentro do Campeonato Brasileiro. Não vai ficar lá embaixo, não vai correr risco, só que ainda é cedo para colocar um time que não tem um grande elenco como um dos favoritos. O time vai, se for bem montado, se começar a andar, ele pode brigar mesmo entre os primeiros para ficar na Libertadores, mas para título eu acho cedo ainda. Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui. O Carlos Dias, Gabriel Luna, Rafael, o que perguntou aqui do São Paulo, Luiz Carlos Cardoso, ou Luiz Cardoso. Penso que o Grêmio se classifica, só Deus sabe como. O Atlético acredito que não. Mudando de assunto, penso que o Santos necessita de um meia esquerda, aí ele coloca entre parênteses aqui Lucas Lima, um médio volante e um matador. Estou entendendo que ele acha que o Lucas Lima seria uma boa, né, se ele pudesse voltar para o Santos. O meio volante aí, o médio volante, contratou o Jobson, né, do Red Bull, já está inclusive com a situação regularizada, pode estrear até na Copa do Brasil se quiser. Agora, o atacante realmente necessita, né, João? Pode fazer uma análise aí do Santos projetando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que volante ele tem o Alisson e contratou agora o Jobson, se bem que o Jobson é um jogador que atua mais para frente também. Um mais pituca, né? Um jogador mais pro lado do pituca, de repente é isso que ele está querendo dizer, que quando não joga o Alisson, falta aquele substituto e a gente sabe que no brasileiro... O que veio do Flamengo é bom também, e ele é forte, o Jean Lucas. Jean Lucas. Mas eu vejo o Jean Lucas também como um jogador. Mas ele tem corpo para atuar como primeiro volante. Mas e aí ficaria talvez. Força para isso. Talvez ele esteja falando isso exatamente num reserva aí para disputar uma posição com o Alisson. Mas eu vejo que o meio-campo do Santos, agora com o Jobson, ele do meio para frente fica bem encorpado. E o que falta mesmo, o meio esquerda tem o Jean Mota. Jamota foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, ele ressurgiu nas mãos do São Paulo, é um jogador que bate bem na bola, isso aí sempre bateu, que faltava de repente uma sequência, um posicionamento melhor para ele. Claro que se você tiver condição de contratar um jogador de mais peso, e o Lucas Lima está encostado no Palmeiras e foi bem no Santos, talvez fosse bom para os dois lados, de repente. Isso não vai acontecer, mas talvez fosse bom para os dois lados. E um 9... Isso aí faz falta mesmo, né? Não só no Santos, praticamente em 80% dos times do Brasil, mas o Santos ele realmente não tem um jogador semelhante, parecido a um camisa 9. O Flamengo vai manter a sua tradição na Libertadores e ser eliminado na fase de grupos pela enésima vez. Deve perder seus 2 jogos, que são bem possíveis, o que é bem possível de acontecer. O Rogério Silveira está apostando aqui. Gabriel Henrique, Corinthians tricampeão e amanhã 2-0 na Chapecoense. Amanhã o Timão joga pela Copa do Brasil. Gabriel Luna, Grêmio ganha as 2, classifica e vai ser tetra. É isso aí mesmo, gosto do otimismo. Sidney Medina, boa tarde pessoal. Boa tarde, Medina. O Gessé Pereira, o Grêmio já era, a saída de hoje mancha a passagem do Renato Gaúcho. Olha, lembrando que o Grêmio não será eliminado matematicamente hoje, né? Que ainda o outro jogo do Grupo Nacional em Rosário é amanhã. Porque ele tem 4, a Católica tem 6 e o líder do grupo, o Libertad, tem 12, já está classificado, disparado, né? Então se o Grêmio perder o jogo de hoje, ele depende ainda de um jogo da manhã do Rosário Central contra o Católica. Não é que seja tão fácil acontecer isso, mas o Rosário Central joga em casa.
Não ganhou nenhuma até agora, mas pode acontecer. Um time argentino, um time de repente vai jogar pelo amor à camisa, não pela classificação, mas pode, numa dessa, estar brigando. Então o Grêmio, mesmo perdendo, não estará eliminado matematicamente, mas claro que a situação é muito delicada. O Leandro Basaco, ele diz aqui, o Grêmio está fora. Anderson Soares, desta vez vai dar Cruzeiro e manda um parabéns para Itanhaém, que hoje é aniversário de Itanhaém. Um abraço aí para Itanhaém e também para José Paulo da Glória, hoje é aniversário do José Paulo também. Dia de São Jorge, hein? Pedro Félix, boa tarde, Frank. O Galo acho que está fora, o Grêmio respira ainda. Vocês estão sabendo da oferta do Palmeiras? 40 milhões pelo Pedro do Fluminense, o que acham? Eu acho que o Pedro é um grande jogador, né? Acho que o Pedro é um grande jogador, mas eu acho que quem for investir no Pedro deveria esperar um pouquinho aí, pelo menos um tempinho, para ver como é que ele volta aí de recuperação, se bem que talento ele já demonstrou que tem, né? Eu não sei o que você acha, João. Eu acho que ele é muito talentoso. Eu acho que hoje, a gente sempre fala, camisa 9, tem o Ricardo Oliveira e tem o Fred. E tem o Pedro. O Pedro, ele quando surgiu, ele é o camisa 9. Ele faz gol, ele joga dentro da área. E como o Fred, como o Ricardo Oliveira, se precisar dar uma saidinha para meter uma bola, também sabe, tem condição, tem capacidade para isso. Voltou no último jogo no Fluminense, já bateu uma falta levando perigo. Eu acho que é um baita jogador, um jogador que, se não tiver nenhum problema de novo de contusão, se ele voltar inteiro, é um jogador que o Palmeiras teria um problema, se tiver interesse mesmo, a concorrência europeia, porque é um cara que se daria muito bem no futebol da Europa. Mas se tiver esse dinheiro, se o Pedro voltar bem, pode contratar de olhos fechados, que jogar ele sabe. Lembrando que o Palmeiras fez uma oferta de 40 milhões pelo Richarlison à época no Fluminense, e o Richarlison não veio, o Abel era o técnico do Fluminense, depois ele foi vendido para o Watford, da Inglaterra, e o Pedro foi justamente seu substituto. José Emílio, acho que o Grêmio classifica e o Atlético Mineiro não passa para a nossa alegria, e o Cruzeiro Cabuloso será campeão. Cruzeirão, bicampeão mineiro, hein? Maurício Oliveira, acho que o futebol brasileiro fica muito preso, acho que deveria ter uns amistosos contra esses times sul-americanos, porque Libertadores você pega a escola uruguaia, colombiana, argentina, peruana, acho que o nosso futebol precisa expandir, fazer uns amistosos para a gente se acostumar com as filosofias e com a altitude que tem em cada país. Em alguns locais você tem essa questão da altitude. E o Kleberson quis dizer libertar mesmo, ele diz aqui, libertar, campeão da Libertadores 2019. Mucivan Araújo, São Paulo tem chance de ser campeão? Não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação, acho que é uma pergunta, né? Você está perguntando se tem chance. No Brasileiro? Acho difícil, na Copa do Brasil quem sabe. Edson Silva, vai Corinthians. O Paulo José Goulart, parabéns pelo programa, manda um alô para UFC Uruçanga, em Santa Catarina, pela passagem dos 88 anos de fundação, 19 de abril. Um abraço para todos aí. Anderson Soares Rocha, tem que ter elenco, o mais bem montado até o final é o Cruzeiro. Aí colocou um ponto e escreveu Palmeiras. Não sei se ele quis dizer o Cruzeiro e o Palmeiras. Eu acho o elenco do Flamengo muito forte, demonstrou que tem opções, né? Sai um cara, entra outro. Eu acho que a casinha não me passa muita confiança, não. Acho que nem mas aí amigo falou, do meu ataque... do meu campo para frente, o Flamengo tem várias opções. O técnico que está lá, ele tem tranquilidade, quando ele perde 1-2, ele tem 1-2 do mesmo nível para colocar. Isso é importante, porque você não vai perder também um jogo, aí também é exagero, é a lei de Murphy. Você não vai perder 3, 4, 5 jogadores no mesmo setor. No máximo você perde 2, vai. E o Flamengo tem 2, 3 jogadores no banco, numa condição excepcional para entrar e dar conta do recado, principalmente do meu campo para frente. Então, do meu campo para frente, o Abel está tranquilo. Atrás, eu já não vejo isso tudo no Flamengo. Estava imaginando aqui uma zaga consolidada, né? Do Cruzeiro é boa, do Grêmio também. Anderson Soares, tem que ter elenco. O Wagner Severo, o Grêmio vem forte depois de ganhar dos cholorados, que os colorados chorões, né, ele quis dizer aqui. Ricardo Ribeiro, você acha que o Galo já está fora? Eu acho que está. Felipe Fabre, a negociação do Lucas Lima na troca com o Luan do Grêmio. Vocês sabem se vai dar negócio? Isso para o Palmeiras seria ótimo. Rapaz, o que eu sei é que o Grêmio está louco para
nesse momento, encontrar um clube para o Luan, que realmente está desgastado lá, tem essa questão de lesão, problema muscular, etc., recuperação física, mas não é só esse o problema do Luan, não. Tem algo intramuros, alguma questão extracampo, provavelmente, aí que tem atrapalhado o Luan, e o Grêmio quer fazer o Luan rodar. Seria uma ótima, viu? Seria uma boa, pelo menos na minha opinião. Eu acho que seria uma ótima, mas da mesma forma que a gente comentou do Pedro. O Luan veio de um ano terrível, contusões, não jogava, aliás, desde no final de 2017 praticamente. Então, o Luan, ele passou aí um ano muito ruim, como você mesmo disse, Frank, pode ter algum problema aí que a gente não fica sabendo, né, além do problema físico. Então, eu acho que a troca seria muito boa. O Palmeiras, se o Luan tiver na forma que ele estava há 2 anos, é um baita jogador. Mas precisa ver se ele também, como o Pedro, se ele vai voltar a jogar nesse nível. O Jardel Santana, vocês têm alguma novidade do caso do Carneiro, doping, se foi verdade? Ô Jardel, o exame já foi constatado, né, a informação já foi passada para o jogador, para o clube, e o Carneiro tem até essa quarta-feira para pedir a contraprova, que seria a realização do exame novamente. Só que quando isso acontece no exame, quando dá esse tipo de problema no exame, quando aparece isso, o controle de dopagem ele passa a ser ainda mais rigoroso, ainda maior. Então, com certeza esse exame ele já foi feito, foi refeito antes de passar a informação para o clube. E agora, se o jogador não pedir a contraprova, é porque ele aceita aquilo que está no exame, certo? Se ele pedir a contraprova será refeita, mas parece que o Carneiro já teve um problema aí, agora já entrando no assunto, ele teve um problema de depressão e ele tratou, a gente sabe, parece que tratou com médicos no Uruguai ou fora do Brasil, né? E não sei nem se o clube sabia disso, mas então a tendência aí é que, pedindo contraprova, ela seja feita. Se não pedir, aguarde-se uma punição aí para o jogador, que é uma pena, né? É uma pena, a gente lamenta. Pelas circunstâncias, né? A gente lamenta a circunstância, sabe, tudo que envolve o jogador de futebol, que muitas vezes ganha muito dinheiro e não está preparado para isso, porque não teve, de repente, não estou falando que é o caso do Carneiro específico, que eu não conheço, jogador uruguaio, mas de repente não teve um apoio da família, não teve uma família por perto que o ajudasse. E eu acho que aí o clube é que tem que ficar muito ligado com isso. Sabe, eu não estou também colocando a culpa no São Paulo por isso. Você também não pode ficar 24 horas em cima do jogador, controlando o jogador. Mas muitas vezes você tem condição, você tem instrumento para ver isso. E muitas vezes o clube não vê. O clube não. E olha que hoje todo clube tem aí uns 2, 3 supervisores, diretor de futebol, ex-atleta. Então acho que nesse ponto é que o ex-atleta ele tem que estar, sabe, conversando toda hora com os seus jogadores, principalmente aqueles que você vê que estão mais para baixo, não estão jogando, de repente são mais calados, sabe? Então eu acho que isso falta ainda hoje muito no futebol. Sabe, a gente coloca, São Paulo tem Lugano, tem Raí, o Corinthians tem Emerson Sheik, tem o Wilson. Sabe, aí quando a gente vê um caso como esse, não estou dizendo, repito, que o São Paulo não fez nada, mas me chama a atenção, acho que tem tanto ex-jogador aí trabalhando nos clubes, que eles têm que tomar um certo cuidado, conversar mais com os atletas, para tentar evitar que isso ocorra, sabe? Até colocar um tipo de espionagem, entre aspas, de saber realmente onde que o jogador está indo, qual é a amizade que ele tem, o local que ele está frequentando, porque afinal de contas o clube paga e paga muito para esses jogadores, paga muito, então ele tem que saber se o jogador que veio do Uruguai para cá, nesse caso do Carneiro, se ele está ficando muito sozinho, quais são os amigos dele, aonde ele está indo. Sabe, a gente não vê isso, a gente volta e meia vê jogadores sendo pegos nas armadilhas da vida, foi o caso do Valdirã, foi o caso daquele garoto do São Paulo também, o Daniel, que, sabe, aconteceu tudo aquilo, e claramente ele não estava envolvido com gente do bem, que se fosse gente do bem não fazia o que fez com ele, em qualquer circunstância, né? E agora a gente vê o caso do Carneiro, não é tão grave que nem os outros dois, mas... sabe, é o começo de um caso que pode chegar no futuro a acontecer com um jogador com esse problema.
Então fica um alerta. Eu acho que esses dirigentes de clubes, ex-jogadores que conhecem a boleirada, já estiveram lá dentro, sabe, conhecem, sabem quem é o amigo que está do lado. Tem que tomar mais cuidado, viu, Frank? Eu acho que isso falta ainda. Não é todo clube que se preocupa com o seu jogador. Jeremias Santos, Grêmio tem que ficar fora para acabar a soberba do Renato. Que isso, rapaz? O Gil Lou pergunta aqui, vocês acham que os elencos milionários, Flamengo e Palmeiras, haverá crise financeira? Ué, se o elenco é milionário, pode ter crise financeira, mas sei lá, mais pra frente, né? Ou se os aportes desaparecerem, né? O Paulo José Goulart, será que o Vasco vai rebaixar de novo? E o Lucha vai treinar o time da Colina? Parece que o Dorival Júnior é o mais próximo desse momento do acerto. E o atacante do Fluminense, o Everaldo, vem mesmo para o Timão? E o que vocês conhecem desse atacante? Olha, jogador habilidoso, né, de velocidade, bom atleta, tem os direitos junto ao Velo Clube, né, de Rio Claro. Eu ia falar o Rio Claro, mas não é, o rival, é o Velo Clube. E o contrato dele é até 17 de maio, mas ele está acertado com o Corinthians, sim. Anderson Soares Rocha, na seleção do campeonato colocaram o Cássio como melhor goleiro, do Paulista ele foi. E o Fábio é o menos vazado, mas o Fábio é de Minas Gerais. O que vocês acham? Qual o melhor goleiro do Brasil hoje? Pergunta recorrente, respondemos na semana passada. Para mim os dois são os melhores. E entre os dois, para mim, a melhor fase é a do Cássio. Quer repetir sua opinião, João? Também fico com o Cássio. Acho que o Fábio tem sofrido menos pelo time mais forte que tem o Cruzeiro, pelo sistema defensivo muito bom que você cita sempre, o Dedé e o Léo. Então o Fábio tem sofrido muito menos. Claro que é um baita goleiro, quando a bola vai ele faz defesas ótimas, maravilhosas, mas o Cássio tem sofrido mais e tem ajudado muito mais o Corinthians, porque ele é mais usado nas partidas. O Joás Brito, boa tarde, vocês sabem informar se o Palmeiras fechou com a Globo e se não fechar, quem se sairia mais prejudicado? O Joás, ainda não fechou, a negociação continua, por enquanto Palmeiras sem TV aberta e sem a TV fechada, o Sport TV, certo? Porque nisso aí o Palmeiras fechou com o Sport Interativo, então não tem como passar mesmo lá. Então, por enquanto, Palmeiras TNT, mas para jogos que seriam contra outras equipes que fecharam com a mesma rede de televisão, lá com o Sport, com a Turner, né? Na realidade, porque vai passar no TNT. A gente fala Sport Interativo, porque era Sport Interativo antes, mas a transmissão no TNT, aqui para a região de São Paulo, para quem não sabe, é o 651. Por exemplo, a estreia contra o Fortaleza será transmitida, inclusive para São Paulo, pelo TNT, o 651. Mas na TV aberta e no pay-per-view ainda não há acordo com o Grupo Globo e o Palmeiras. Jeremias Santos, Palmeiras já não era para estar jogando mais bola? Era, acredito que era sim, viu, o Jeremias? Com certeza. O João, só para a gente falar aqui dos jogos de hoje de Libertadores, dos brasileiros Libertad e Grêmio e Atlético Mineiro e Nacional. Já falamos, né, basicamente, mas tem o Deportivo Lara contra o Cruzeiro. Esse jogo será à tarde, né, 5 da tarde. Se jogar o que sabe, o Cruzeiro passa... O Cruzeiro está nadando de braçada. Passa voando pelo Deportivo Lara, mesmo fora de casa. Hoje também tem Huracan e Emelec, Universidade Concepción e Olímpia, Godoy Cruz e Sporting Cristal. Sporting Cristal. Ô, João, prometemos falar aqui da seleção do Campeonato Paulista, ó. O goleiro é o Cássio, como já era previsto, né? O lateral direito, Vitor Ferraz. Os zagueiros Bruno Alves do São Paulo e Gustavo Henrique dos Santos. Pela esquerda, o lateral Danilo Avelar. Os volantes Júnior Urso e Diego Pituca do Santos. O meia Jean Mota. Os atacantes Dudu do Palmeiras, Gustavo do Corinthians e o Martinelli do Ituano. E o técnico eleito foi o Antônio Carlos Zago. Alguma ressalva? Um monte, né? Um monte. Aí, sabe na seleção, os caras escolhem lá, eles ficam brincando. Sabe quando a gente fazia isso, quando a gente ia jogar botão, quando era mais novinho? Faz a sua seleção aí então, João. Só eu acho que o Cássio é o melhor. Acho que pelo que jogou, o Vitor Ferraz foi bem, mas o Fagner foi importantíssimo na conquista do Corinthians, sabe? O Pituca terminou o campeonato jogando como lateral esquerdo e não como jogador de meio campo. Acho que fez 2 jogos no Paulista, né? Nessa condição, assim. Os 2 finais. Mas os 2 finais, exatamente os jogos que importam, ele acabou sendo lateral esquerdo e não volante. O Bruno Alves também de São Paulo. Aliás, ele fez um jogo na Copa do Brasil. O Palmeiras, por exemplo, teve a melhor defesa do campeonato. E nenhum dos zagueiros do Palmeiras entra na seleção. Porque, vamos colocar. Aí assim, vamos colocar um que é do time finalista. Aí o Arboleda foi mal, perdeu aquela bola pro Wagner, vamos colocar o Bruno. Quer dizer, é tudo assim, sabe, Frank?
Aí na frente você tem... Bom, não sei se a seleção, se ela foi votada ou como é que foi também. O Dudu teve uma participação boa, mas não levou o Palmeiras a lugar nenhum. Foi o pior campeonato que o Dudu fez nos últimos anos. E aí tinha que colocar alguém do Palmeiras para pressionar, daquele, sabe, aquele toque assim, vamos colocar alguém do Palmeiras para deixar claro que eles estão de birrinha com a gente e que não mandaram aqui o representante para receber o troféu. Então, tem um monte. O Antônio Carlos Zago foi o melhor técnico da primeira fase, mas o São Paulo ele também fez o Santos jogar muito. E passou até mais longe do que o Antônio Carlos Zago. Então é muito assim, vamos escolher esse. Eu levo isso aí naquela brincadeira, não é brincadeira, é assunto sério. Quem não sabe dessa história, já falei várias vezes, mas vou falar mais uma vez. Copa do Mundo de 66. Convocaram 44 jogadores para treinamento, você já deve ter ouvido essa história. E aí, quando começaram a fazer a lista, e é lá no Rio de Janeiro, na CBD antiga, não é nem CBF, aí perceberam que tinha um zagueiro a menos. Aí tinha que convocar mais um zagueiro para fazer 8 zagueiros, né, que eram 4 seleções. Aí falaram assim, vamos convocar, o Corinthians está com um pouco de jogador, o Corinthians é um time de massa, vamos convocar o Ditão, tá aparecendo bem, o Ditão tinha vindo da Portuguesa pro Corinthians, zagueirão, teve uma boa participação no Corinthians, aí tudo bem, então vamos convocar o Ditão para completar os 44. Aí, temos que bater o nome dos relacionados. Alguém sabe o nome do Ditão? Não sei. Pergunta pro jornalista lá fora. Aí tá bom, os jornalistas todos esperando e tal, a lista e tal, né? Aí perguntaram, alguém aí sabe o nome do Ditão? Só que eles perguntaram pros jornalistas que era no Rio de Janeiro. E o Ditão tinha um irmão que também se chamava Ditão, que jogava no Flamengo. Aí os caras, o nome do Ditão é Gilberto Sangueira Natal. Tá bom, obrigado. Aí os caras da CBD antiga meteram um convocado por engano. Colocaram o nome do Ditão do Flamengo quando quem tinha que ser convocado era o Ditão do Corinthians. Não passaram o recibo, ficou por isso mesmo. É mais ou menos isso. Vamos escolher um aqui. Tá faltando um do Santos. Falta um do São Paulo. Vamos colocar esse. É mais ou menos isso. Eu não levo nem um pouco a sério isso aí. Bom, tá bom. Tem destaque olímpico, João? Temos sim. Voleibol, né? Começa hoje a decisão da Superliga masculina, né? SESI e Taubaté, jogando aqui na capital, no ginásio da Vila Leopoldina, né? Tenho certeza que vai ser um grande, não só jogo, mas uma grande série, porque os dois times realmente fizeram campanhas excepcionais e passaram muito bem na fase semifinal. E no tênis de mesa, olha só, Frank, a gente está tendo o Mundial de Budapeste. E o Brasil fez história. Claro que hoje já mudou um pouquinho. Por quê? Porque pela primeira vez o Brasil colocou 7 atletas no grupo eliminatório. Já estavam pré-classificados o Hugo Calderano, que é nosso principal atleta, o Gustavo Tsuboi, o Eric Jouti e a Bruna Takahashi. E se classificaram também pelo pré o Thiago Monteiro, o Vitor Ichi e a Lingui. Tudo bem que já começou hoje a fase de 128, né? O Calderano ganhou, a Bruna Takahashi ganhou e o Eric Jouti ganhou também. Então esses 3 passam à frente, os outros 4 perderam. Mas de qualquer forma, né, já chegando na fase eliminatória, passando pelo pré, pela primeira vez o Brasil conseguiu colocar 7 atletas. É um crescimento aí do tênis de mesa, principalmente quando a gente fala do Hugo Calderano e da Bruninha Takahashi no feminino. Legal. O Jeremias Santos manda um alô aqui pra gente. O Joás Brito agradece, diz que está esclarecido, né, a dúvida dele. Mas valeu, irmão. O Felipe Albuquerque diz que o Ralf jogou muito bem o campeonato, merecia também fazer parte da seleção, que o Cleison, o Jeremias Santos, o Felipe Albuquerque disse isso. O Jeremias Santos diz o seguinte: eu sou palmeirense, mas acho que o Cleison mereceria estar no lugar do Dudu. Não, mas tudo bem, João, mas aí é a opinião de cada um, né? Seleção, cada um tem a sua. E acho que o Cleison deveria estar no lugar do Dudu na seleção do Paulista. Para mim faltou o Delis Gonzalez, que jogou muito no campeonato. Acho que não tinha que ter jogador do Palmeiras que ninguém fez por merecer. E o técnico tinha que ser o Sampaoli, o Fagner tinha que estar na lateral direita e por aí vai, certo? E o Martinelli tinha que ser revelação, porque a gente ficaria com o Cleison e com o Delis no time principal. Não sei nem porque que o Gustavo também é o atacante desse time. E o Martinelli seria a revelação do campeonato, esse bom jogador da equipe do Ituano, certo? O também começou voando e depois sumiu, né? Então, voltou a ser o Gustavo. Um abraço para o Daniel Mesari também, que manda uma saudação aqui para a gente, diz que nós somos os melhores, gentileza sua, meu amigo.
E se você curtiu a live do terceiro tempo, deixa um like aí pra gente, maneiro, compartilhe também nas suas redes sociais, beleza? E amanhã a gente volta, porque amanhã a gente fala dos resultados dos jogos da Libertadores e fala também sobre os confrontos de Copa do Brasil. A live à disposição de vocês no YouTube, no Facebook e logo mais uma versão em áudio também para podcast nos principais agregadores aí, no Stitcher, né, que é para o Android, no iTunes, no Spotify. Só você clicar lá terceiro tempo e em breve um conteúdo exclusivo para podcast. Valeu, Brasil! Tchau, pessoal! Valeu, Frank.